peixes, sejam muito bem-vindos à sua leitura, piscianos. Aqui quem fala é a Lívia. Meu nome é Lívia Albarello. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, já te convido a acompanhar a sua leitura. Pessoa da constelação de peixes. O consulente, notícias distantes por caminhos distantes. E melancolia, depressão ou lágrimas. Espiritualidade menor, casamento, roubo, perda, desgaste, pessoa perigosa. Peixes. Tem alguém que está bem incomodado, incomodada com a forma como você está vivendo a sua vida. Tem alguém que está se sentindo ameaçado ou ameaçada pela sua presença, pela sua vitória. Vamos entender? É como se as notícias boas que vêm chegando na sua vida, o seu avanço, estivesse preocupando outras pessoas. E a carta espiritualidade menor, eu quero entender também o que é. Aqui tem algum tipo de associação que você tinha na sua vida e olha, roubo, perda, desgaste ou pessoa perigosa. Sabe? E olha, boas notícias. Eu tô falando com peixes que se colocou aqui em primeiro lugar, resolveu dar prioridade ao que é prioridade. Abriu com a carta do consulente, que é a sua energia. E nesse deck, a carta do consulente, vem essa pessoa aqui como se você tivesse muito misterioso, misteriosa, peixes. Tem pessoas querendo saber da sua vida e talvez elas não consigam ter acesso. Mas ao que elas têm acesso, olha, são essas boas notícias, coisas boas chegando. Eu tô falando aqui com peixes que fez o trabalho. Tá? Peixes que fez o trabalho. Olha, boas notícias chegando pela porta da rua. Justiça. Adoro. Justiça, equilíbrio emocional. Eu tô falando aqui com peixes que se equilibrou. Notícias breves. Peixes, então é isso. Você deve ter focado na sua vida e isso, qual que é? Tá incomodando alguém. Diabo. Vamos entender. Não vou aceitar ainda. Que peixes precisa? Opa, tá caindo. E pode saber agora. A distância. Alguém tenta te desequilibrar, peixes. Vamos entender. Que peixes precisa e pode saber agora. O que eu falo para vocês? Veio a mensagem no baralho da Dona Sete Saias. Deixa eu olhar pra cá pra não ficar brilhando no olho de vocês. E aqui agora, olha aqui. Uma pessoa ou um grupo, pessoas, dá pra encaixar qualquer setor aqui, muito preocupados, muito insatisfeitos com a sua vitória, com um avanço, com mudanças e mudanças rápidas que acontecem na sua vida. A carta do carro mostra você no controle, mostra você superando. E assim, o valete de espadas no fundo do deck, peixes, vem mostrando que não é isso que esperavam. O que esperavam aqui é que peixes não desse conta. O que esperavam aqui é que peixes ficasse travado ou travada, mas isso não aconteceu, olha. 9 de ouros, as de copas, valete de espadas.
A equipe tá falando assim, a Fênix, Peixes renasceu aqui. Lívia, aqui são muitas. Lívia, isso não tá acontecendo comigo. Então, pode ser que vá acontecer. Lembra? A leitura é atemporal. Peixes mostra... Ó, espiritualidade mostra o que Peixes precisa saber aqui. Olha aqui. Tá? Um ciclo. Encerra na sua vida. Isso envolve essa cura espiritual. Olha, Peixes tendo acesso à justiça, à verdade, clareza de visão, cura do emocional, do mental, do energético, recuperação do campo, liberação. Alguém enxerga você aqui muito bem, equilibrado, equilibrada, 9 de copas. E o alerta que é o quê? Porque, olha, a minha cabeça começou a doer agora. 7 de espadas. Alguém vai querer jogar com isso. E pode ser que seja uma pessoa, pode ser que sejam várias, mas é essa situação do passado que já tinha vindo aqui avisando. Roubo, perda, desgaste. Alguém pode estar enviando ataques psíquicos e energéticos, tá, Peixes? Que a gente precisa saber espiritualidade. Sim. Aqui, Peixes, tem pessoas... Eu sei que algumas pessoas não acreditam nisso, mas eu vou falar o que eu tô vendo. O que incomoda essas pessoas é ver que você está bem. Então, algumas pessoas chamariam isso de inveja? Sim. Porque Peixes é o tipo de pessoa que fica bem consigo mesmo. Aqui, ó, consigo mesma. Tá? A carta da força. Aqui podem ter inveja de como você vive a sua vida. Desde o início estão falando isso. Não importa se as coisas estão dando certo ou não. Peixes tem um comportamento positivo diante disso. E é como se nada conseguisse te derrubar. Por mais que você esteja preso ou presa aqui, tudo bem. Peixes, é você falando, tá? Tudo bem, eu sei que eu tô passando por um período de provações, mas eu vou usar isso pra crescer. E aí você cresce, e você avança, e você renasce. Por isso que falaram a Fênix, e você volta melhor do que antes. Então, alguém queria você aqui em conflito. E o que Peixes pode esperar dessa situação? A leitura é para todos? Não. Nenhuma leitura aqui do canal é para todos. Por isso que você tem que entender se é para você. Às vezes a leitura não é inteira para você, tá? E se tá conversando com você aqui, Peixes, deixa eu saber que você tá gostando. Deixa um comentário no vídeo, uma curtida. Aí eu fico sabendo que vocês estão gostando da leitura que tá conversando com vocês. 5 de copas. Aqui fala de arrependimento. Arrependimento diante de possibilidades. Interessante. Arrependimento de outras pessoas diante de possibilidades que se abriram para você. Lembra que é como se alguém quisesse que você não estivesse bem. Mas e aí quando as coisas sempre dão certo? Quando o peixe está aqui, ó, em um 9 de paus... Mas, de repente, as coisas mudam. Isso deixa alguém arrasado, arrasada. E Peixes, já falo que isso é péssimo para essa pessoa, porque ela tá vibrando muito baixo. Isso é o ego, é o cérebro reptiliano dessa pessoa. Eu tenho que lutar pelo território. Por isso que eu fiz uma postagem. Lembrei dela agora. Vou até olhar aqui enquanto eu vou tirando as próximas cartas para falar para vocês. Quer ver? Aqui no canal, que fala assim, lembrei dela agora aqui. São tempos desafiadores para aqueles que têm o córtex pré-frontal consciente e a glândula pineal ativada. Você se identifica com isso, Peixes? Então, porque você não é um animal selvagem que tem que ficar competindo com outras pessoas para ver quem fica melhor. Peixes aqui já evoluiu a ponto de saber que cada pessoa está em um degrau dessa escada. E não importa onde os outros estão. O que importa é eu olhar para mim. Mas aqui a gente está falando de alguém
que esquece de olhar pro próprio rabo. Desculpa o palavreado, tá? Aqui pode ser um amigo, uma amiga, uma pessoa da família de quem você se afastou, um relacionamento afetivo, pode ser situação de trabalho, não importa. Essa pessoa esquece de olhar pro dela e aí o dela não cresce. Peixes, as coisas não se desenrolam porque tem alguém preocupado, em conflito com as situações da própria vida, e aí ela acredita que tem que ficar competindo com você. E aí ela não foca no dela. E lembra, onde a gente foca, cresce. A vida é assim. Se ela foca na inveja, na competição, tá o tempo todo nessa tensão. E o que acontece com peixes? E não pode dar errado para peixes. Olha, o imperador invertido. Pode ser uma mulher aqui, tá? É só energia. Então é uma pessoa com a vibração muito baixa e ela tá esquecendo de olhar para a vida dela. Tá hipnotizada, preocupada com a sua, roubando a sua energia, tentando, né, roubar a sua energia. Para alguns tá conseguindo. Para outros, aqui, me mostrou a morte, você cortou. Independente disso, tem essa energia pesada rodeando a situação. E isso aqui é um alerta para que você feche o seu campo. Ai, Lívia, mas você tá falando de uma situação do passado, que chatice. Mas tem alguma coisa lá que você precisa enxergar. Mas a Lívia só fala do meu passado. Gente, eu sou só o mensageiro. Se a espiritualidade traz recados constantes, seja através aqui do canal, seja de outro canal, e isso te prende ao passado, é porque alguma coisa tem que ser liberada aqui. Tá? E lembrando que a leitura é atemporal, para alguns isso aqui vai acontecer. Então, se você tá se sentindo cansado, cansada, tá se sentindo drenado, o que tá acontecendo? Preciso tomar vitamina. Sim, claro, vá ao médico, procure o que tem, mas se não der nada lá, você já sabe, tem alguém aqui, de coração partido, porque as coisas estão dando certo para você. Olha, enquanto na vida dessa pessoa tá indo tudo aqui, pro buraco. A torre. Como eu sempre digo, ladeira abaixo, tá? E essa pessoa triste, porque as coisas estão dando certo pra você. De novo, eu repito, pra alguns aqui vão chamar isso de inveja. Pode ser. Mas, de qualquer forma, tem alguém bem problemático aqui. E olha só, quando essa pessoa tem que se movimentar referente à vida dela, ela não o faz. Se comporta de forma irresponsável, imatura, impensada. E tá preocupada com o seu crescimento. E tem mais. Qualquer que seja o espaço que essa pessoa ocupou na sua vida, peixes, independente de qual setor a gente trouxe pra cá, a preocupação dela é com as suas novas parcerias. Então, se é um sócio, uma sócia que você finalizou essa sociedade, tá? Ela tá preocupada que você arrume outra pessoa que vai conseguir ajudar você a colher esses frutos, porque ela sabe que vai, ela já tá vendo isso. Se é um amigo, uma amiga, um funcionário, não sei o que é, tá? Essa pessoa se preocupa demais com o seu crescimento e com o que acontece na sua vida daqui pra frente, e ela te observa em oculto. Ela te acompanha, essa pessoa. E é aí que eles repetem, né? Ela não foca na vida dela. 10 de espadas, alguém que jogou muito sujo com você, qualquer que seja o setor. Eita, caiu aqui, olha. Alguém que jogou sujo, deixou você em situação difícil, de dificuldade, de escassez. Aqui a escassez pode ser de recursos, de tempo. A escassez pode ser de amor, atenção. De qualquer forma, essa pessoa travou a sua vida. Manipulação pura, né? E é isso que te colocou em conflito. Essa pessoa manipulou de forma que fazia você acreditar que ela traria outra coisa. Sabe, aquela promoção que nunca veio. Aquele amigo que nunca cumpriu o combinado. Aquele familiar que só promete pra te segurar, mas não cumpre. Aquele parceiro, a parceira romântico, né? Parceiro romântico que... Olha, tem um apego na sua energia. Aquela pessoa que é quente e frio, uma hora vai, outra não vai.
E aí, então é isso que te segurava nessa situação, o apego dessa pessoa e a manipulação dela para que você permanecesse. Então, uma hora parece que vai dar certo, uma hora a pessoa entrega tudo, no momento seguinte ela não entrega nada. Peixes, essa pessoa estava te manipulando. Quando você percebeu isso? Eu pergunto aqui para você agora porque você percebeu. A roda girou. Quando você percebeu que a oportunidade nunca viria? Quando você entendeu que ali não tinha plano de carreira? Não tinha promoção? Quando você percebeu que não podia confiar nesse amigo, nessa amiga? Quando você percebeu que você não queria mais ficar sendo enganado, enganada dentro de um relacionamento afetivo? Qual é o setor que você encaixou aqui? Quando você percebeu que não dava para confiar nesse familiar? Aí eu te pergunto, Peixes, você ainda está esperando mudanças dessa situação? Porque aqui vem mais confusão. Por que vocês estão dizendo que vem mais confusão se eu tô vendo a roda da fortuna no fundo do deck? Gente, essa pessoa ela não quer olhar para dentro de jeito nenhum. Feridas da criança interior, feridas do sagrado masculino, do sagrado feminino, seja homem ou mulher, essa pessoa. Então essa pessoa tá o tempo todo querendo competir com os outros, querendo se achar melhor, mas quando no fundo ela se acha um lixo, a rainha de paus está invertida. O eremita é essa pessoa foge. Quando você pensa que ela fugiu, porque fala assim, foge, parece que se recolhe para olhar para dentro, né? Não, o eremita está invertido. Essa pessoa foge para a direção errada. Ela foge para o mundo, para fora, quando ela devia estar olhando para dentro. E aí não há cura. Tá? Então aqui é alguém que procura prazeres externos, soluções externas, soluções momentâneas, ao invés de olhar profundamente para esse emocional abalado, porque essa pessoa se sente um lixo, a rainha de copas invertida, seja homem ou mulher. E aí ela precisa de validação. E aí ela enxerga você aqui, ó, a imperatriz. Ela enxerga as coisas se estruturando para você. E aí a gente volta pro começo da leitura. Tem alguém muito, muito preocupado, preocupada com o rumo que a sua vida tá tomando, porque você cresce a cada dia. Mesmo que não seja, por enquanto, da forma como você gostaria. Mas essa pessoa vê avanços na sua forma de ser, de agir. E ela sabe que você tem potencial. Porque, afinal de contas, o que atrapalhava era justamente a parceria com essa pessoa, tá? Então, Peixes, abra os olhos. Está sentindo o seu campo sendo drenado? Saiba que você pode fechar o seu campo, tá? Então, faça as suas proteções. Eu tô falando com Peixes aqui, que é uma pessoa espiritualizada. Então, você sente esses ataques. Você tem sensibilidade energética. Naturalmente, signos de água já tem, né? Olha aqui. Rainha das águas, rainha de copas. Signos de água já tem essa sensibilidade, mas Peixes que se conectou aqui a essa leitura, você é demais, né? Então, fecha o seu campo, proteja a sua energia dessas pessoas. Qual o conselho para Peixes? Olha lá. Crescimento. De novo, pode não ser na velocidade que você estivesse esperando, tá? Só que agora vem notícias. Aqui tá me dando aquela coisa da semente que vai se desenvolvendo dentro da terra e você não tá enxergando a espiritualidade trabalhando, trazendo tudo com muita segurança, talvez por isso amorosidade. Só que agora as coisas andam aqui. Valete de paus. E você começa a enxergar no plano físico as mudanças que antes existiam no astral, tá? Então as coisas pode ser que parecessem paradas para quem estava de fora. Você vinha vivendo esse processo. E aí agora de repente vem aqui essa estrutura. De novo um 5 de copas. Percebe como tem alguém? Olha, que não quer a sua vitória. Tá? Então feche o campo, continua, você tem cura, você tem conexão, você tem proteção. Não deixe essa energia externa te abalar. Então, tô sentindo energia pesada, tá alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada. Faça da sua forma, as suas práticas de acordo com as suas crenças, mas faça, tá? Você ainda está em batalha, a guerra não acabou.
Por mais que alguém tenha se afastado, essa pessoa tá conectada a você, à distância. Para quem tiver interesse, eu trabalho com divórcio energético. E para alguns, seria muito bem-vindo aqui, tá? Um corte energético. É isso. Quem quiser uma leitura, se você quiser uma leitura na sua energia, peixes, me chama no WhatsApp que tá na descrição do vídeo. Assim como para quem quiser saber sobre o divórcio energético. Me chama no WhatsApp e eu explico como funciona. Peixes, desejo um ótimo feriado, um bom fim de semana para vocês, boa Páscoa e até a próxima leitura.